que é a biotecnologia? A biotecnologia se trata da ciência que estuda a utilização de seres microscópicos para fins específicos. A biotecnologia está bastante presente em nosso dia a dia. Temos como exemplo o pão, a cerveja, o vinho, o picles, entre outros. Além disso, a biotecnologia é dividida em diversos tipos, como a biotecnologia vermelha, que ela é focada na saúde humana e animal. Essa área, por exemplo, é dedicada ao desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Também temos a biotecnologia verde, que ela é relacionada à agricultura e ao meio ambiente. Temos também a biotecnologia branca, que é focada na indústria e no processo produtivo. A biotecnologia azul, essa é relacionada ao uso de organismos marinhos para criar produtos e soluções inovadoras. Porém, não podemos esquecer que a biotecnologia tem influências diretas com diversos aspectos de nossa realidade. Temos como exemplo a literatura, que traz uma percepção diferente de como a biotecnologia pode trazer novas maneiras de se comunicar com a natureza humana. A literatura pode nos mostrar a visão que uma sociedade de determinada época tinha sobre algum assunto, inclusive a biotecnologia, que tem alguns dos seus tópicos retratados em várias obras literárias, abordando as questões bioéticas, avanços tecnológicos e diversos outros tópicos, além de poder ser abordada de forma direta e indireta. Portanto, a ciência e a natureza com a literatura brasileira. Diálogos com a biotecnologia é um tema muito importante, pois explora e debate de como a literatura reflete, questiona e interage temas científicos e tecnológicos contemporâneos, especialmente no campo da biotecnologia. Sendo assim, o tema não apenas se conecta com a literatura, mas também amplia a compreensão do lugar do Brasil na literatura em um mundo moldado a rápidas transformações científicas e tecnológicas. Mas em que contexto se passou o alienista? O alienista se passou no século XIX, no período do Segundo Reinado, nos anos de 1840 a 1889. Nesse período, estavam ocorrendo muitas mudanças sociais e políticas, como o avanço da ciência, a urbanização, além da questão do progresso e também de debates relacionados à razão. Na obra, alguns temas de grande relevância da época foram retratados, como é o caso da Revolução Científica e o positivismo. Pode ser visto pelo Dr. Simão Bacamarte, que basicamente é um cientista que busca explicar e controlar toda a sociedade a partir do seu conhecimento científico. Isso só demonstra como, às vezes, o conhecimento que podemos ter ou adquirir, às vezes pode ser utilizado de forma negativa. Um tema de grande relevância da época que foi destacado na obra foi as críticas à sociedade patriarcal às elites. Se for analisar toda a obra, se passa uma sociedade hierárquica, onde aquelas pessoas que eram, entre aspas, as mais poderosas, tinham uma grande influência na vida daquelas pessoas que eram consideradas menos poderosas. Ou seja, basicamente é uma crítica à dominância das pessoas que eram consideradas o topo da pirâmide hierárquica sobre aquelas pessoas que estavam abaixo delas. Em um alienista, se analisar direito, vai perceber uma relação, a loucura e o asilo. Ou seja, essa crítica de que uma pessoa louca tem que estar sempre em um asilo. No século XIX, quando foi criada a psiquiatria e começou a ser consolidada como a ciência, o confinamento em asilos começou a ser uma prática comum. E isso acontecia porque era para lidar com essas pessoas que eram consideradas como, entre aspas, os desviantes, que eram essas pessoas que agiam de forma diferente, ou seja, fora do normal. Com esse livro, conseguimos compreender como a bioética é essencial tanto para o avanço tecnológico quanto para a biotecnologia. Pois quando vai ocorrer um debate bioético, muitas coisas que violam os direitos humanos acabam ocorrendo, seja em prol da ciência ou para o avanço da mesma.
tendo como alvo cidadãos marginalizados ou menos favorecidos. O livro Cidades Mortas de Monteiro Lobato é uma coletânea de contos que não precisa ser lido na sequência que está no livro, pode ser tanto do primeiro para o último como do último para o primeiro. Ele conta a história lá da sociedade lá brasileira, lá no século XX, onde, exatamente lá no início do século XX, o início, sabe? Estava ocorrendo lá uma crise do Vale do Paraíba, que era uma grande região onde produzia muito café. Isso ocorreu devido a vários fatores. Entre eles estava a degradação do solo, que estava muito degradado devido à alta produção do café, como também estava tendo a ascensão de outras regiões, como a região de Minas Gerais e a região de São Paulo. Também estava ocorrendo também uma grave e enorme crise econômica no Brasil, nesse início do século XX. Entre os vários temas que são apresentados na obra Cidades Mortas, podemos falar sobre a decadência econômica, onde Monteiro Lobato retrata o impacto do colapso do café nas cidades que dependiam desse tipo de economia, mostrando o abandono e a melancolia que ficaram após o apogeu. Podemos falar também sobre a transição rural urbana, onde o Brasil começava a se modernizar, com o crescimento das grandes cidades e o declínio de pequenas localidades rurais. Podemos falar também sobre o criticismo social, onde Lobato usa as histórias para criticar o atraso cultural que impediu o progresso. Ele também destacava a desumanização resultante do declínio econômico. Também podemos falar sobre regionalismo e nostalgia, onde a obra exala um tom nostálgico, ao mesmo tempo que denuncia os problemas estruturais das pequenas cidades. Com esse livro podemos compreender como a evolução tecnológica pode, ao mesmo tempo que ajudar uma sociedade, pode também ao mesmo tempo prejudicar, aumentando ainda mais as desigualdades sociais e fomentando que as pessoas fiquem mais separadas, por assim dizer, visto que a evolução tecnológica acaba não chegando para todos, como as pessoas apresentadas nos próprios contos, que muitas das vezes não conseguem a evolução tecnológica e acabam ficando estagnadas e tendo sua cidade em declínio, ao mesmo tempo que conservam suas tradições. Portanto, essas obras literárias precisam ser debatidas hoje em dia, pois trazem vários pontos importantíssimos que precisam ser debatidos e também questionados. Visto que são de grande relevância social e científica. Além disso, a natureza humana ela pode ter diversas influências, e essas influências pode trazer diversos problemas ou consequências. Inclusive, a natureza humana ela pode influenciar até mesmo nas decisões que nós humanos podemos ter. Machado de Assis, na sua obra Alienista, traz questões importantíssimas da época, porém traz alguns pontos cruciais que devem ser discutidos e também algumas reflexões. Se formos analisar toda a obra em si, tem um ponto bastante importante que Machado de Assis deixa evidente, que é em relação à crítica à ciência e à razão excessiva. Porque se pensarmos no personagem Simão Bacamarte, você vai perceber, ele funda essa Casa Verde para estudar toda a loucura e pegando moradores, internando esses moradores na cidade com base em critérios que ele tinha, que eram muito questionáveis. Então você percebe essa questão de que o poder em mão pode deixar nós anormais, entre aspas. Um ponto importante que é retratado na obra é em relação à normalidade. O conceito de loucura, inclusive, é bastante retratado na obra. Inclusive, o Dr. Bacamarte diz uma frase que é o seguinte: ele fala a respeito de que ele é o mais anormal de todos. Muito disso pode ser visto por causa de que, pelos seus atos que ele fez, que são considerados não normais. Machado de Assis também critica o poder, em especial aquelas pessoas que têm autoridade, e isso fica evidente se analisar Bacamarte na cidade de Itaguaí. Lá vive uma determinada população e essa ora aceita o que Bacamarte pede e ora se rebela contra ele. E isso reflete muito a estabilidade das massas. Podemos ter algumas reflexões. No caso do Alienista, uma das principais é sobre a dificuldade de definir o que é, entre aspas, normal e louco. Se analisar a obra, podemos perceber que o autoritarismo ele é retratado de uma maneira que ele está disfarçado como um progresso científico. E isso pode deixar alguns questionamentos, como: será que estamos acompanhando o progresso científico? Ou que rumo a ciência pode estar se caminhando? De Assis faz com que a gente também reflita a respeito de uma possível ironia
tanto nas relações humanas quanto na sociedade como um todo. Será que realmente as nossas relações dentro da sociedade são confiáveis? Será que todos nós temos poder dentro da sociedade? Ou será que todos nós somos considerados, entre aspas, como normais? Esses são alguns questionamentos que devemos pensar quando se trata, por exemplo, desse assunto. Em Cidades Mortas, Monteiro Lobato, com a melancolia, ressalta alguns pontos essenciais que devem ser discutidos, como o retrato do declínio das cidades do interior, onde a obra descreve a decadência de cidades do Vale do Paraíba, após o colapso econômico causado pelo declínio do ciclo do café. Explora o abandono e a estagnação cultural, social e econômica, critica o atraso e alienação social. Lobato apresenta personagens presos ao passado glorioso, onde são incapazes de se adaptar ao presente. Reflete sobre o impacto do atraso tecnológico e cultural. Dessa maneira, Cidades Mortas nos faz refletir sobre alguns pontos que às vezes não ligamos, como a transitoriedade do progresso e a fragilidade de sociedades dependentes de ciclos econômicos, ou seja, aquilo que é momentâneo e que não vai durar para sempre. A incapacidade de superar o passado como uma forma de estagnação. Na obra, traz muita dessa questão da incapacidade de superar aquilo que você está estagnado. No caso, é uma crítica para aquilo que aparentemente está bom. O isolamento e a desconexão entre a vida urbana e rural no Brasil. Monteiro Lobato traz esse ponto importante de como a cidade e o campo podem estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Ou seja, não só no sentido físico, mas sim da evolução. Como as pessoas se comportam, até mesmo na rotina das grandes cidades. E também, além disso, as informações da zona urbana correm muito mais rápido do que a da zona rural.